Olá pessoal, aqui é o Paulo Haddad e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês como inicializar o OpenDSS utilizando o Python. Primeiro, eu queria dizer que entre VBA, MATLAB e Python, o Python é o meu preferido e eu tenho dois motivos. O primeiro deles é que ele é livre, eu posso fazer o download de graça, e o segundo, que ele está sendo bem utilizado no mundo acadêmico, tá? Entretanto, o Python, por ser livre, ele apresenta algumas dificuldades no momento de fazer a instalação, no momento de você ter que baixar ou instalar alguns aplicativos como Matplotlib ou outras funcionalidades. Então, para isso, nós preparamos aqui um documento que você pode encontrar na pasta do OpenDSS. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a pasta do OpenDSS. Você pode ir em exemplos, tá? Examples. Você pode ir em Python, tá? E você vai encontrar Python Installation, que auxilia na instalação das principais ferramentas que nós utilizaremos, tá? Foi o Celso e eu que fizemos esse documento e nós tentamos apresentar para vocês duas abordagens para fazer a instalação dos principais tools para utilizar aqui no controle do OpenDSS. Perceba que está bem detalhado esse documento e o que eu quero salientar aqui se encontra na última página, que é qual compilador nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando PyCharm, ele parece ser bem interessante e bem útil aqui para a realização dos nossos códigos. E ele está aqui, o meu PyCharm, onde eu vou fazer os nossos códigos e exemplos. Então vamos lá, começar aqui, autor, vou colocar o meu nome, Paulo Haddad. Eu quero importar o win32com.client. Eu mostrei, está lá no PDF como você pode instalar esse cara. E eu quero começar uma classe, tá? O Python, ele permite a programação orientada a objeto. Então eu acabei de criar uma classe chamada DSS e ela tem uma função que é a que inicializa essa classe, que é chamada de underline, underline, init, underline, underline. O self corresponde basicamente na identificação de qual objeto ela corresponde. Ou seja, dado uma classe, eu posso criar diferentes objetos, ok? Então, se eu criar, por exemplo, o objeto Paulo1, quando eu associar a esse objeto a utilização de qualquer função dentro dessa classe, o self se entenderá como Paulo1. Caso eu crie um Paulo2, tudo que estiver relacionado a Paulo2, a palavra self se entenderá como Paulo2, beleza? Em seguida eu coloco ali o que a minha função inicial vai receber, que seria o endereço da onde o nosso arquivo DSS se encontra. Em seguida eu vou criar o objeto OpenDSS, tá certo? Então dentro da classe DSS eu vou ligar o OpenDSS. E como eu ligo ele? Self.dss objeto igual win32com.client.dispatch OpenDSS ok? Ou seja, tá vendo o nosso DSS objeto? Igualzinho o MATLAB, igualzinho o VBA, só que eu gosto de começar com as letras minúsculas, ok? E eu vou fazer sempre aquela pergunta tradicional, if self.dss objeto.start 0 for igual a false, ou seja, ele não começou, então eu vou printar aqui na tela DSS failed to start. Beleza? Caso contrário, else, o que eu vou fazer? Eu vou associar variáveis para as nossas interfaces, como nós fizemos no VBA e como nós também já fizemos no MATLAB, ok? Então isso seria, perceba, nós estamos dentro da função que inicia a nossa classe, tá? Então vou fazer self.dss texto igual a self.dss objeto.texto. Lembre de utilizar o VBA como nossa biblioteca, tá?
Então, self.dsscircuito igual a self.dssObjeto.ActiveCircuit e por final self.dssSolution igual a self.dssCircuit.Solution. Beleza? Então aqui eu criei as minhas três variáveis que correspondem às três interfaces. Sempre uma boa ideia nós limparmos a memória do OpenDSS. Em geral nós temos o comando clear dentro dos arquivos DSS só para ter segurança que nós estamos fazendo isso corretamente. Eu vou fazer aqui self.dssObjeto.clearAll, ok? Agora vamos carregar o nosso arquivo, ou seja, vamos compilar o arquivo que nós chamamos. Então vamos lá, self.dss texto.comando é igual compile, tá? É espaço mais DSS file name, ou seja, aquilo que eu vou receber na minha classe. Vou criar aqui uma outra função dentro da minha classe que seria o mySolve, ou seja, a função que vai realmente resolver o OpenDSS, ou seja, dar o comando solve. Então self.dssSolution.solve. Legal? Mas como que essa classe é chamada? Para esse nosso exemplo, nós vamos chamar ela por default. E para chamar essa classe, ou seja, nós utilizaremos if name igual aspas simples main aspas simples 2 pontos. E aqui eu vou criar o objeto. E o nome que eu estou dando não é Paulo 1, o que eu estou dando é myObjeto. Então, meu objeto é igual a DSS. E o que eu preciso dar para ele? O nome do arquivo, ou seja, o endereço onde se encontra o DSS. Vou copiar e colar aqui para vocês. Tá? Então eu estou passando e ele vai começar a ser lido pela função init, que é a função ali nossa inicial. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu objeto e vou falar para ele resolver a função mySolve. Então eu vou fazer meu objeto mySolve. Então ele vai rodar aquela função, dado que ele já rodou a init, tá certo? Ele já rodou a inicial e eu disse para ele, portanto, agora rodar o mySolve. Resolveu o circuito. O que eu posso fazer agora? Eu vou criar uma outra função que seria myShowPower, que eu vou chamar, tá certo? Eu vou mostrar no arquivo txt o Power Elements. Então self.dss texto.comando igual show Power Elements. E o que eu vou fazer ali embaixo? No meu objeto myObjeto, eu vou ponto o quê? myShowPower. E na hora que eu rodar agora esse meu script, eu vou rodar a função init, vou rodar mySolve e vou rodar aí o showPower, tá certo? O meu myShowPower. E aqui se encontra então o nosso arquivo. Beleza? Eu vou criar como exemplo mais uma função dentro da minha classe, só que essa função vai retornar alguma coisa. Olha só que interessante. Então, a função version DSS self, sempre vai aparecer o self ali por default, tá certo? Lembra que é o Paulo 1 e o Paulo 2. E aqui eu vou dizer o seguinte, version é igual a self DSS objeto.version, ok? E eu vou dizer o seguinte, retorna para mim essa função, o que? Qual que seria a versão ali do nosso OpenDSS. O que eu posso fazer aqui então? OpenDSS version é igual ao que? É igual a essa função, que é o meu myObjeto. O que? Aquela função, version DSS. Beleza? E eu posso dar um print desse OpenDSS version e isso aparecerá aqui na nossa tela. Olha lá, versão 7.6.5.1. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês, como realizar a inicialização utilizando Python. Perceba que o Python tem uma forma mais sofisticada e vocês irão entender nos próximos vídeos, que seria a programação orientada a objeto. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Se vocês estão gostando do nosso trabalho, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.